para refazer, para restaurar, para dar saúde, vida, e vida em abundância. Então, em nome de Jesus Cristo, agora visite-o aonde ele está. Toca na vida dele, Senhor. Confunda os médicos nos próximos exames, porque a gente crê num Deus que é grande, num Deus que faz, num Deus que é poderoso. Que em nome de Jesus Cristo a tua igreja possa ouvir o testemunho que vai ser contado de cura dessa criança. Eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus de causas impossíveis, está tocando na vida do Davi agora. Não, tá em muito nome alto. de Jesus Cristo. Aí, tá bom, tá certinho. Nós te louvamos. Amém. E amém. Ainda em pé, Lucas capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Lucas capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 19. Lucas 15, 19, eu tenho convicção que você já conhece esse texto, já ouviu falar dele muitas vezes, mas bom é darmos por caminhos conhecidos e a gente não se perde. Lucas 15, 19, está escrito o seguinte: já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Muito obrigado. Podem se assentar. Deus os abençoe. Existem várias formas de demonstrarmos sentimentos por alguém. Existem muitas maneiras que a gente pode utilizar para demonstrar o que a gente sente pela vida de alguém. Existem muitas formas. Eu acredito que existem três que são principais e talvez as mais conhecidas de todas. São três, eu enumero elas para vocês. A primeira delas é com as nossas palavras. Tem algumas pessoas que têm uma habilidade gigantesca com as palavras. Conseguem demonstrar muito facilmente aquilo que sentem falando. É uma forma de demonstrar carinho. É uma maneira de demonstrar sentimento. São com as nossas palavras. É a forma talvez mais simples da gente conseguir provar ou mostrar para alguém que a gente ama. É quando a gente cria uma história, uma frase ou um simples eu te amo. É o suficiente para a gente mostrar para alguém o quanto a gente gosta daquela pessoa. É quando a gente manda uma mensagem via WhatsApp, essa é escrita, não é a falada, mas está envolvido na fala também. E a gente consegue demonstrar através das nossas palavras o que a gente sente pelas pessoas. Das muitas formas que existem, as nossas palavras são uma das maneiras que nós temos de demonstrar sentimento por alguém. A segunda maneira, que talvez seja uma maneira muito boa também de demonstrar o quanto a gente gosta de alguém, é com beijo. É quando a gente tem intimidade o suficiente para dar um beijo em alguém e mostrar para essa pessoa o quanto a gente ama, o quanto a gente gosta, o quanto a gente quer estar perto. É quando a gente tem essa possibilidade. Existem alguns países que a cultura do país, ao ver um amigo, seja ele de sexo masculino ou feminino, é dar um beijo. Isso é muito comum. Existe até uma denominação na nossa nação que os homens, eles depois do culto, se dão um beijo. No Brasil isso não pode. É uma questão totalmente cultural, ok? E não deve haver preconceito nisso. É uma questão cultural. É um hábito que algumas pessoas têm. Por exemplo, na minha casa, é muito comum eu ver o meu avô, ver o meu pai e dar-lhes um beijo. São dois homens, mas eu dou beijo nos meus pais, no meu avô. É a cultura da nossa família, da parte do meu pai principalmente. Isso é muito comum. É quando a gente tem a possibilidade de dizer a alguém um beijo enquanto a gente ama. Às vezes você não fala nada, você só dá um beijo e isso mostra para a pessoa, demonstra carinho, afeto, sentimento. A terceira maneira de demonstrar sentimento por alguém é através de um abraço. E eu acredito que essa seja a maneira mais poderosa de mostrar para alguém o quanto a gente gosta. E não sei se você já passou por isso, mas
Existem situações que a única coisa que pode salvar o nosso dia é um abraço verdadeiro de alguém que a gente gosta, de alguém que a gente tem carinho, de alguém que a gente sente alguma coisa por essa pessoa. Talvez seja aquele dia que você não quer falar nada, também não quer ouvir nada, você só quer um abraço. O abraço ele é poderoso e, na minha opinião, é uma das maneiras mais poderosas de conseguir demonstrar para as pessoas que a gente ama o quanto nós gostamos delas. É abraçando, é demonstrando através de um abraço, do nosso abraço em especial, é dando ou recebendo um abraço. Isso é maravilhoso. Dar um abraço em quem a gente gosta ou ser abraçado por quem a gente gosta é fantástico. E o texto que nós lemos trata exatamente dessas três maneiras de demonstrar sentimento pelas pessoas que nós gostamos. Percebam que vai descrever a história de um pai que tinha 2 filhos, o mais novo pediu a parte da herança que era dele. Estou chovendo uma olhada porque eu sei que vocês conhecem o texto. Pediu a parte da herança que era dele, depois de muita insistência, o pai dá para ele, ele sai de casa, vai viver de forma errada ou com um padrão de conduta oposto ao que a sociedade impunha na ocasião. Ele vive de forma absoluta, é isso que a Bíblia descreve, perde tudo que tinha, a terra começa a passar por uma fase difícil de necessidade, de fome, de calamidade, de miséria, e aí então ele começa a padecer algumas necessidades, como por exemplo sentir fome e não ter o que comer. Ele começa a passar por isso, procura emprego e muito que ele acha é emprego para cuidar de porcos, e num ponto histórico, cuidar de porcos na ocasião era uma das piores profissões, porque o porco era considerado um animal impuro, um animal imundo, mas aí ele acha um emprego para cuidar de porcos e começa a cuidar de porcos. Ok, tranquilo até aí, tudo certo. A grande questão é que ele só não cuida, ele começa a sentir vontade de comer a comida dos porcos. E quem já cuidou de animais, de repente já trabalhou em fazendas ou conhece um pouco dessa área de atuação, sabe que a comida dos porcos é o resto da sobra daquilo que ficou, é isso que se dá a porcos. Não é uma comida boa, é o que se chama de lavagem, é o restante, são as sobras, são as cascas do resto, é isso que se aplica a porcos. É então que ele tem uma ideia, vou levantar e vou para a casa do meu pai, chegando lá eu vou contar uma história. Pai, peguei contra o céu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um de seus trabalhadores. Mas veja a percepção do filho no texto. Eu vou para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os seus trabalhadores têm fartura de pão, e eu estou aqui padecendo fome. Na minha opinião, não leve como doutrina para você, mas aquilo foi uma historinha que o filho inventou para poder voltar para a casa do pai, ter um lugar para dormir e comida para comer. Só isso. O interesse do filho não era o pai. Se fosse, ele demonstraria na ideia de se levantar e ir para casa que ele gostaria da presença do pai de volta, que ele queria estar junto com o pai de volta. Mas a intenção do coração do filho talvez não fosse o pai. Ele não demonstra em tempo nenhum a ideia de que gostaria de estar perto do pai. Ele simplesmente diz que na casa do pai tem fartura de pão, ou seja, ele estava com fome. O interesse dele era comer. Era exatamente por isso que ele gostaria de voltar para a casa do pai dele naquela ocasião. Ele se levanta e volta. Quando ele está chegando perto da casa do pai, o avistando ainda longe, é isso que o texto descreve, o pai corre, sai correndo em direção ao filho e taca-lhe um abraço, um beijo e pede para que preparem uma festa. Percebam, são as 3 formas de demonstrar sentimento que eu citei a vocês. O pai fala para fazer uma festa provando o quanto ama o filho. O pai beija porque o pai está demonstrando que ama o filho. E o pai abraça para demonstrar ao filho agora de forma direta o quanto ele estava desejoso pela volta do filho. Volta para a informação que eu te dei, dizendo que o filho não tinha interesse no pai. Embora a ideia seja de que o filho não tivesse interesse em estar com o pai de volta, ele tinha interesse naquilo que o pai poderia lhe oferecer. A ideia do pai sempre foi ter o filho com ele de volta dentro de sua casa. O desejo que o pai teve sempre foi ter o filho perto. Não há um pai que goste de ter os seus filhos longe. Eu estou falando de um pai de verdade, um pai que assumiu a paternidade e sabe o sentido de ser um pai. Não é um pai que faça esse tipo de coisa. O pai gosta
de ter os filhos perto, de estar próximo dos seus filhos, por mais duro que seja a criação do pai, o pai ama e o pai quer ter os seus filhos próximos. O pai sempre desejou ter o filho perto, é por isso que o pai corre e dá ao filho um abraço, um beijo e manda preparar uma festa, porque o desejo do pai sempre foi estar perto do filho. Bom, há um ponto de acordo no texto. O filho é a igreja, somos nós. O pai é Deus. E talvez sobre isso nós não tenhamos desacordo. O pai corre e o pai abraça. Há uma pergunta que surge no meu coração. Por que é que o pai decide fazer isso? Qual é o sentido do pai em dar um abraço no filho naquela ocasião? O abraço tem alguns poderes. E eles são gigantes, enormes, e fazem uma diferença terrível na nossa vida. A primeira coisa é que o abraço traz alegria. Toda vez que a gente é surpreendido por um abraço, o nosso coração ele se tranquiliza e nós temos a alegria de volta. Talvez seja um dia triste, um dia difícil, um dia complicado, mas quando recebemos um abraço as coisas começam a mudar. A alegria volta para o nosso coração. As coisas começam a se encaixar de volta no lugar. Isso é por conta do abraço. A segunda característica do abraço é que ele tem o poder de trazer calma. O abraço tem o poder de acalmar as situações mais tribulosas da nossa vida, mais complexas que a gente vive. O abraço tem o poder de trazer calma. Lembro-me de alguns anos atrás, quando fui no velório do pai de um grande amigo, e somos amigos até hoje, praticamente de infância. O pai dele morreu e eu estava pregando no interior de São Paulo, a mais ou menos 400 quilômetros daqui de Itapevi, quando recebi a notícia de que o pai dele havia falecido e o sepultamento começaria logo na madrugada, porque ele seria enterrado rápido, porque a família não gostaria de passar muito tempo velando o corpo daquele senhor. A hora que eu recebi a notícia, eu dormiria onde estava e voltaria só no outro dia para continuar a minha maratona de compromissos. Eu voltei imediatamente, viajei parte da madrugada para que pudesse pelo menos dar um abraço naquele amigo. Cheguei por volta das 5 da manhã, o velório estava acontecendo, me deparei com ele de frente para o caixão do seu pai, estava chorando muito. Quando eu parei o meu carro e fechei, ele olhou para trás para ver quem estava chegando e nós nos olhamos repentinamente. Assim que cheguei perto dele, eu sinceramente não sei como agir em tempos como esse. Eu não sei o que falar para as pessoas que estão enlutadas. Eu não tenho palavras, eu não tenho expressões, eu não sei como me comportar. Eu não sei se eu dou os meus pêsames ou os meus sentimentos. Para não falar bobagem, eu prefiro ficar quieto. E só demonstrar o meu carinho, às vezes abraçando a pessoa, se tiver intimidade para isso. E com esse amigo foi exatamente isso que fiz. Eu lhe dei um abraço, nós ficamos por alguns minutos abraçados na ocasião. E me recordo que assim que nós nos afastamos daquele abraço, ele suspirou como se uma última lágrima escorresse de seu rosto e dissesse: o que eu precisava para agora era o abraço de um amigo. E respirou como se estivesse mais calmo na ocasião. O abraço tem o poder de trazer a calma para a gente. O abraço tem o poder de tranquilizar a nossa alma. Há uma terceira característica do abraço. A primeira é que ele traz alegria. A segunda é que ele tem o poder de acalmar a gente. A terceira característica do abraço é que ele tem o poder de aproximação. Por mais perto que você esteja de alguém, às vezes você está sem contato, sem comunhão, sem ligação com essa pessoa. Quando você tem a possibilidade de dar um abraço, toda e qualquer distância é quebrada. E o abraço aproxima as pessoas. O abraço tem o poder de trazer para perto as pessoas que estão às vezes do nosso lado e nós não estamos nos importando com a presença delas ali. O abraço tem esse poder. E a pergunta volta para a minha mente: por que é que Deus nos abraça? Qual é o intuito? Qual é a ideia? Qual é o sentido de Deus em dar um abraço na gente? Deus é um Deus tão grande e às vezes nos faltam palavras para descrever a grandeza de Deus. Deus é um Deus tão poderoso e às vezes nos faltam expressões para dizer aquilo que Deus de fato é. Não há uma definição ou uma expressão humana que consiga definir Deus em sua essência, de tão grande, tão poderoso que Deus é.
A melhor definição teológica a respeito de Deus é que Deus é Deus. Para que não se complique com expressões ou vocábulos humanos, a melhor forma de definirmos a Deus é dizer que Deus é Deus e ponto final. Isso coloca no patamar tão alto que a gente não consiga expressar aquilo que Deus de fato é. Nós humanizamos a Deus, dando a Deus braços, olhos, pernas, sentimentos, mas Deus é muito maior do que todas essas coisas. E o que faz um Deus tão grande abraçar seres tão pequenos feito nós? O que faz um ser tão poderoso feito Deus que nós acreditamos abraçar pessoas feito nós? A primeira resposta que tenho para essa pergunta está exatamente nesse texto. É que Deus nos abraça porque Ele sabe quais são os nossos limites. Eu repito, Deus nos abraça porque Ele sabe quais são os nossos limites. Deus sabe até quando a gente pode caminhar. Deus sabe até quando a gente suporta andar sozinho, sem ter de fato o sentimento de que Ele está conosco e do nosso lado. Deus sabe até que culto a gente consegue ir sem ouvir a voz dele. Deus sabe até que dia a gente consegue chegar sem ter um abraço dele na nossa alma. Alguém escreveu uma canção há 1 ano, 2 no máximo atrás, e essa canção fez sucesso na voz de uma cantora gospel, e uma frase da canção diz que Deus conhece a nossa estrutura, e é exatamente por isso que Deus decide nos abraçar. Porque Deus sabe até onde a gente chega. Deus conhece os pseudo-sorrisos que nós temos no rosto. Deus conhece as falsas alegrias que nós expressamos para alguém. Pastor, eu expresso uma falsa alegria porque eu sou falso? Não, é porque a gente entendeu que demonstrar sentimento para pessoas erradas é um erro e isso é uma verdade. Então a gente prefere dizer ou mostrar para alguém que está tudo bem. A gente prefere mostrar para alguém que está tudo certo, que está tudo tranquilo, que não tem problema nenhum. E fazer igual aquela mulher que perdeu um filho, apresentar os nossos problemas ao profeta, ao sacerdote, que talvez tenha um direcionamento para as nossas vidas, do que ficar chorando as pitangas por aí. Deus sabe até quando a gente pode caminhar e aonde a gente pode chegar. É por isso que Ele decide abraçar as nossas vidas. Sabe aquela sensação de estar na beira da pia lavando louça e de repente vem como se um bálsamo descesse na nossa alma, como se alguém desse um abraço apertado na gente? É Deus mostrando que sabe quais são os nossos limites e até onde a gente pode chegar. Deus sabe até quando a gente aguenta. É por isso que existem cultos que são mais especiais do que o outro para a gente. Existem cultos que parece que Deus decide de fato abraçar a nossa alma. Existem cultos que parece que uma canção que é cantada, ela é cantada para a gente. A palavra que é pregada, ela é pregada para a gente. Existem cultos que marcam a nossa história. É porque Deus sabe que aquele dia ou Ele falava com a gente, ou alguma coisa ia acontecer fora do nosso controle, que iria prejudicar o restante da nossa história. Deus sabe qual é a estrutura da gente. Deus sabe até quando a gente pode chegar. Deus sabe que esse seria o último culto que você suportaria entrar e não ouvir a voz dele ecoando em seu coração. É por isso que nós ouvimos sobre o amor de Deus hoje aqui. É por isso que alguém cantou um hino que você gosta tanto e você levantou as mãos para celebrar ao Senhor. Deus sabia que esse seria o último culto que Ele não, porque Ele poderia ficar em silêncio com você, ainda que esteja do nosso lado. Existem horas que a gente quer ouvir a voz de Deus através de um profeta dizendo assim diz o Senhor. Deus sabe que esse dia chega e é por isso que Ele decide abraçar a nossa alma, abraçar a gente. Eu não sei se você crê, mas Deus decidiu vir para este culto conosco para dar um abraço na nossa alma hoje aqui. Deus abraça porque Deus sabe quais são os nossos limites. Deus abraça porque Deus sabe até onde a gente suporta, até onde a gente chega, até onde a gente vai. E o abraço de Deus nos causa algumas coisas. A primeira delas, eu já disse a vocês, é que todas as vezes que recebemos um abraço, a gente tem de volta a alegria. O abraço de Deus tem o poder de devolver a alegria para o nosso coração. Por mais preocupados que estejamos, Deus nos abraça
E todas as vezes que Deus nos abraça, Ele traz de volta um sorriso, Ele traz de volta a alegria para a nossa alma. É como se estivéssemos num dia comum, numa hora normal, e ouvimos algo de Deus que alegra o nosso coração. É Deus nos abraçando e trazendo de volta para a gente a alegria. Todas as vezes que Deus nos abraça, parece que a calma toma conta da gente. Já teve aquela sensação de estar passando por um problema terrível? Já teve aquele sentimento de estar passando por uma hora complicada? E de repente, parece que você ouve uma voz, e essa voz te direciona, te acalma, te deixa tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. É exatamente a voz de Deus trazendo tranquilidade para dentro do seu coração, trazendo paz para dentro da sua alma. Nunca se ouve tanta necessidade de sermos abraçados por Deus feito estamos agora. A gente está passando por uma fase em que se diz que esse vai ser o inverno mais seco de toda a história do Brasil. Então isso vai acarretar inúmeras doenças, principalmente respiratórias para algumas pessoas. Eu, por exemplo, tenho sinusite e a minha já faz uma semana que está atacada. Essa semana eu fui parar no hospital com muitas dores e precisei ser medicado às pressas, mas não tem nada a ver com o problema atual, a pandemia que estamos enfrentando. O meu problema é sinusite. O médico falou que eu estou com um princípio de rinite, me passou um antialérgico que me derruba quase que o dia inteiro. Nós passaremos por inúmeros problemas feito esse que eu passo e enfrento. Infelizmente, quase todos os anos eu tenho uma crise por conta da minha sinusite. Outras pessoas estão perdendo seus entes queridos por conta dessa doença que está afetando a sociedade, que não é atual. Ela surgiu na década de 80, o primeiro caso foi em 2003 e nunca ninguém teve coragem de tomar as precauções necessárias para que não acontecesse uma pandemia feita agora. E esse ano as coisas começaram a estourar com essa doença, com essa pandemia, que tornou-se, aliás, uma pandemia. Nunca se houve a necessidade de sermos tão abraçados feito estamos agora. As pessoas estão padecendo dentro de suas casas, não é por conta da doença que está assolando, mas por doenças psicossomáticas. É a ansiedade que está atacando algumas pessoas. São síndromes atrás de síndromes que estão atacando pessoas. Algumas estão tendo síndrome do pânico, outras do medo, outras estão enfrentando depressão dentro de suas casas. Nunca houve tanto a necessidade de sermos abraçados por Deus feito temos agora. O refúgio de algumas pessoas era vir para a igreja, e por um tempo as igrejas precisaram ser fechadas. Por um período, por mais curto que fosse, as igrejas não puderam ser abertas, porque algumas pessoas disseram que o agrupamento das pessoas na igreja que ia proliferar o avanço dessa doença. Nunca se houve tanto a necessidade de sermos abraçados feito precisamos ser abraçados agora. Atualmente a gente conhece muito mais do que se conheceu antigamente essas doenças que são atuais, como eu já citei algumas aqui, a ansiedade, a depressão. Nunca se ouviu falar tanto que a igreja está sendo afetada por essas coisas. Óbvio que nós não somos seres humanos, nós não somos super-homens, aliás, somos seres humanos, estamos sujeitos a passar por todas essas questões, mas quando Deus nos abraça, toda e qualquer doença psicossomática vai embora, porque o abraço de Deus tem o poder de restaurar, de trazer cura para todas essas questões. É por isso que eu acredito que Deus decidiu dar um abraço apertado na humanidade atualmente. Só que Deus é um ser educado, Ele só abraça o filho que permite que Ele abrace. Ele só dá um abraço apertado no filho que permite que Ele abrace. E existem filhos e filhos. Existem filhos que quando o pai chega em casa, ele dá um oi meio de longe e não se aproxima. Agora tem outro que corre, que senta no colo do pai, que abraça com um pouco mais de veemência o pai. É exatamente esses que provam um pouco mais da presença do pai. É esses que o pai decide dar um abraço apertado também. Não é escolha, não é favoritismo, é aproximação. São os filhos que têm a capacidade de se lançar de joelhos no colo do pai, dizendo ao pai o quanto precisam deles. Eu não sei se você é um deles, mas se for, o pai decidiu te dar um abraço esta noite.
Deus decidiu abraçar-nos esta noite. Deus decidiu dar um abraço na nossa alma que talvez está contrita, para trazer calma para dentro dos nossos corações, para que nós possamos crer que Ele tem todo o poder, está no controle de todas as coisas, Ele cuida de absolutamente tudo. Deus nos abraça para trazer alegria para a gente. Deus nos abraça para trazer calma para a gente. Deus nos abraça para nos aproximar dele novamente. A estratégia do diabo durante muitos anos foi tirar os crentes da igreja. A estratégia que o diabo usou durante muito tempo foi tirar os crentes daqui de dentro. E na grande maioria das vezes, quando ia se falar com eles qual era o motivo deles terem saído da igreja, a desculpa é que não é que fulano falou tal coisa que eu não gostei, ou aconteceu alguma coisa, eu me enfraqueci. É sempre a mesma coisa. A estratégia do diabo era tirar as pessoas daqui. Hoje ele mudou, ele não quer mais tirar ninguém daqui não. Engana-se quem pensa que o diabo quer tirar ou desviar os crentes. Não, ele não quer. Ele quer enfraquecer os crentes aqui dentro. Ele quer simplesmente desvirtuar a nossa mente. O nosso objetivo é deixar a gente aqui dentro. Para quê? Para que sejamos um peso morto na igreja. Já parou para prestar atenção no que é um peso morto? Já parou para ver como é que amigos que têm outros amigos que bebem carregam esses amigos bêbados? É um peso morto. Ele não reage. Ele não tem força, expressão para caminhar sozinho, precisa ser carregado. É exatamente essa estratégia que o diabo está usando. Ele quer deixar pesos mortos dentro da igreja. Ele quer fazer com que os irmãos estejam aqui, mas longe daqui. É que a gente está corpo presente, mas talvez a mente está anos-luz distante daqui. O nosso corpo está aqui, maravilha, bonitinho, arrumadinho, preparamos uma roupa bela, bem arrumada, arrumamos o cabelo, passamos o melhor perfume, limpamos a lente do óculos e partiu o culto. O corpo está presente, mas a alma está longe daqui, está se importando com qualquer coisa que está acontecendo lá fora. Às vezes está vindo para o culto só para ver a quantidade de gente que vem para chegar em casa desse povo é doido, está indo para a igreja, está indo no culto numa hora como essa. Você está aqui e está falando isso. Tá beleza. É peso morto. Essa tem sido a estratégia do diabo atualmente. Nunca se ouviu falar tanto em crentes que são desviados dentro da igreja. São crentes que estão aqui, mas estão longe há muito tempo. Eu te provo. Sabe aquele negocinho de não concordar com a direção que Deus deu para um pastor? O corpo está aqui, mas o espírito já foi entregue ao diabo há muito tempo. A direção foi dada para o sacerdote da igreja. Não, mas aqui eu não aceito. Pá, você está combatendo com a direção de Deus. Quem fez isso foi o diabo, amigo. O corpo está aqui, mas o pensamento está em qualquer outra coisa. É no Campeonato Brasileiro que precisa voltar em todos os estados logo. É o futebol da semana que eu preciso jogar. É as pessoas que eu preciso responder nas minhas redes sociais. É com o que eu vou fazer tal dia e tal hora. O corpo está aqui, mas a mente está longe. Escutem, Deus decidiu dar um abraço na gente hoje para quebrar essa distância. Para desfazer essa distância e trazer a gente de volta para perto dele. Para que não sejamos pesos mortos nos nossos cultos. Para que a gente de fato tenha intensidade na nossa adoração. Para que nós possamos oferecer algo verdadeiro a Ele. Para que o nosso corpo, como escreveu Paulo em Romanos 12:1, seja um corpo entregue em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Deus decidiu nos dar um abraço para quebrar a distância que nós criamos. Porque a responsabilidade da manutenção da nossa vida espiritual é nossa. Não é do líder do departamento. Não é do pastor da congregação, é nossa. Sou eu quem tenho que fazer propósitos com Deus para levantar de manhã, de madrugada, à noite, sei lá que horas para orar. Sou eu quem tenho que dizer qual é o dia que eu vou fazer um sacrifício e ficar sem comer. Sou eu quem preciso me ligar no culto para oferecer alguma coisa ao Senhor em adoração. Sou eu. A responsabilidade não pode ser jogada no colo de vocês na minha adoração. Eu sou o responsável por
manter a minha vida espiritual alinhada com Deus. Só que essas horas que Deus precisa sacudir a gente de uma maneira muito especial, feito hoje, para que nós possamos enxergar que a gente está alheio às coisas que Ele está fazendo, aquilo que Ele está agindo, tudo que Ele está realizando em nosso meio. Escutem, Deus está abraçando a nossa alma para nos aproximar dEle novamente. Deus conhece tão bem a nossa estrutura, Deus sabe tão bem quem nós somos, Deus sabe tão bem quais são os nossos limites. Quem nos trouxe aqui hoje para dizer que de hoje não passa, Ele nos abraça para restaurar a nossa comunhão. Só se você pode com suas mãos, por favor, me empreste levantando ela agora. Isso, me empreste levantando ela agora. Eu prometo a vocês que eu encerro no máximo 5 minutos, mas há uma unção de Deus descendo sobre todos nós hoje aqui. Se o diabo
alegria volte, para nos acalmar, para quebrar a distância. Todas as vezes que Deus nos abraça, alguma coisa nova começa a acontecer. Olha para o texto. O pai corre, o pai abraça, o pai beija e o pai manda fazer uma festa, porque o filho estava morto, Deus estava perdido, foi achado. O filho mandou preparar uma festa para celebrar o novo, a vida nova. O pai mandou colocar roupa de volta, o pai mandou colocar sandálias nos pés, o anel no dedo, o pai mandou fazer tudo novo para o filho. Todas as vezes que Deus decide nos abraçar, é uma chance nova que Ele está nos dando de refazer todas as coisas. Todas as vezes que Deus decide nos abraçar, é algo novo que Ele está realizando em nós. Eu acredito no evangelho de novidades. Eu acredito no evangelho de coisas novas. Eu acredito nas novas criaturas que Deus faz. Eu acredito plenamente nisso. Eu acredito que o poder do evangelho sendo em nós atuado é de fato viver em novidade de vida. É só você observar pessoas que tinham visto, por exemplo, a bebida. Conheceu a Jesus, andava caminhando pelos bairros da cidade e conheceu a Cristo. Depois de conhecer a Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa. Começou a andar direito, se vestir direito, não teve mais problemas com a bebida. Antes era conhecido por meus apelidos, agora Senhor fulano de tal, Senhora fulana de tal, está na igreja, está bem. O que aconteceu? Quando eu conhecia Jesus, Ele abraçou a minha vida e começou a fazer tudo novo para mim. É a novidade de vida que a gente vive com Cristo, e é exatamente isso que traz perspectiva, que traz esperança para a gente. É essa novidade que Deus libera para a gente todos os dias. É que na realidade nós somos, infelizmente, o ser humano é tendencioso a observar todos os dias como uma grande segunda-feira. Já prestou atenção que a segunda-feira nunca é boa para ninguém? É o dia que a gente não quer levantar, é o dia mais difícil para sair da cama. É quando a gente percebe o quanto o nosso trabalho está difícil, é quando a gente nota o quanto o nosso chefe é chato. É exatamente na segunda-feira que a gente percebe todas essas questões. Mas aí na terça, na quarta, na quinta, as coisas vão voltando ao normal. Na sexta está tudo uma maravilha. A gente é tendencioso a ver todo dia como uma grande segunda-feira e fazer uma tempestade num copo d'água por coisas que são tão pequenas. Aí vem o Espírito de Deus, abraça a nossa alma e diz: eu estou fazendo coisas novas e transformando essas segundas em sextas-feiras. Já que a gente gosta tanto da sexta, é novidade de vida que Deus está fazendo com a gente. São coisas novas que Deus está fazendo com a gente. Deus ensinou para a igreja brasileira que a gente pode se atualizar sem se mundanizar. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. O Espírito Santo, através de uma doença terrível, ensinou para a gente que a gente pode se atualizar sem se mundanizar, sem arrastar o mundo para dentro da nossa congregação. Como? Vão para as redes sociais, façam lives, preguem ao vivo, transmitam culto para os irmãos que não podem vir para casa, mas não percam a essência da presença do Espírito Santo no meio de vocês. É simples, é um novo entrando sem mundanizar, gente. É a novidade de Deus entrando sem mundanizar, gente. Recebam como uma palavra de profecia esta noite. Deus está fazendo coisas novas em sua vida a partir de agora. Não é hoje, hoje é um tempo vasto, é o agora, é o já, é uma janela de oportunidade que foi aberta para o teu ministério e Deus está fazendo coisas novas a partir de agora. É uma janela de oportunidade que foi aberta para a tua família e Deus está fazendo coisas novas no meio dos teus familiares agora. É uma janela de oportunidade que foi aberta para essa igreja e Deus está nos dando a oportunidade de provar coisas novas nele a partir de agora. Eu não sei se alguém crê, mas eu estou debaixo de autoridade para dizer para alguém esta noite: Deus está fazendo tudo novo para a sua vida. Alguém levantou as mãos para acreditar nisso? É tudo novo. No teu ministério, Deus está fazendo tudo novo. Você canta a partir de hoje de um jeito diferente. Você prega de um jeito diferente. No teu trabalho vai ser tudo novo. Você entra amanhã de forma diferente. Dentro da tua casa, prepare-se para viver o novo. Deus está enterrando o velho homem que estava dentro do teu lar.
subir no fogo, vou subir no fogo. Eu mostro o poder de Deus dentro da igreja. Se tem mais alguém que crê, receba o de Deus. Como glória para muito crente aqui. Que as máscaras não usaram para celebrar o Senhor essa noite. Por favor, trazem a voz. Aproveite, é o novo de Deus chegando. É o novo de Deus chegando. É o novo de Deus chegando.
salvar você. Quer que você volte para casa salvo. Salvo. Venha. Venha. Nós estamos aguardando você. Se alguém essa noite que está afastado deseja voltar para Cristo, venha. Venha. Para sentir a alegria que nós estamos sentindo aqui agora. Venha. Isso é gratuito. É presente de Deus para a gente. Venha. Eu desejo que Deus te dê uma nova oportunidade. Desejo que Deus te dê um novo curso, para que você possa tomar essa decisão tão brilhante. A gente não pode, segundo a Organização Mundial da Saúde, abraçar ninguém. Eu já quebrei essa regra 15 dias. Já dei abraço um monte de gente. Então a gente não pode, teoricamente. Mas, se você puder, só se você puder, não se sinta forçado a nada, tá bom? Dê um abraço em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo. E sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Dê um abraço bem apertado. Você um abraço bem apertado. Sinta-se abraçado por Deus esta noite. Deus abençoe a todos vocês.